Tem um levantamento que foi feito pelo Instituto Paraná Pesquisas para a Prefeitura de São Paulo que mostra que o prefeito e candidato Ricardo Nunes seria hoje reeleito. Vamos dar uma olhada então nesses números para que a gente possa colocar e já discutir. Nessa pesquisa de votos que foi divulgada hoje, então, pelo Instituto Paraná Pesquisas, Ricardo Nunes do MDB aparece com 52,8% das intenções de voto, enquanto Guilherme Boulos tem ali 39%. A margem, então, né, é até segura aí para Ricardo Nunes se essa foto, né, da realidade que foi feita agora pelo Instituto Paraná Pesquisas se confirmar até o segundo turno das eleições. Os que não sabem ou não responderam foram 3,4%, brancos e nulos 4,8%. Como é que é? Perdão? Vamos olhar então a situação e evolução ao longo da campanha, né? Então, se a gente olhar aqui para a possibilidade da disputa que foi calculada pelo Instituto Paraná Pesquisas em relação a esses dois candidatos, o Ricardo Nunes, ele está se mantendo entre 50% e 52%. Então, ele não oscilou muito, né? Se a gente olhar desde o primeiro momento aqui em 23 de agosto, que é essa data inicial, até a data de 10 de outubro. A mesma coisa aconteceu com o Guilherme Boulos, só que ele teve uma oscilação positiva. Se a gente levar em conta que ele começou com 34,2, foi baixando a ponto de chegar a 32 e agora tem quase 40, se a gente olhar para a margem de erro, para mais ou para menos, e se essa margem de erro for para o positivo de 2,9, ele chegaria aí a 42, 43 pontos, então há uma evolução positiva. Para Ricardo Nunes, praticamente a manutenção dos resultados que foram apontados desde a primeira medição. Gustavo Segré, como é que você avalia o desempenho de ambos os candidatos e essa força que o candidato à reeleição vem apresentando até esse momento? O que isso traz de desafio de manutenção para Ricardo Nunes e de desafio de crescimento para Guilherme Boulos, que conseguiu, de certa forma, aumentar o seu nível desde a primeira medição? Quando a gente observa, Evandro, que esse levantamento foi feito logo após as eleições, no dia 6, nós observamos que o crescimento do Boulos tem a ver, provavelmente, com aqueles eleitores que optaram pela Tabata Amaral no primeiro turno e que agora observam a possibilidade de deslocar esses votos para o Boulos. No caso do Nunes, quando a gente fazia a leitura do Instituto Paraná Pesquisas antes das eleições, nós observamos que essa definição de segundo turno já estava definida. E observo como uma coisa que chama atenção também, é que quando nós vemos o pico de brancos, nulos e nenhum, que foi no dia 20 de setembro, com 17%, mais ou menos, estamos hoje, pelo que a gente observa, em 8%. Então, quer dizer que aquelas pessoas que não sabiam que poderiam votar em branco, já começam a definir seu voto. É um desafio para o candidato Boulos, porque, estando estabilizado o Nunes, ele tem dois trabalhos. O primeiro, não perder eleitores, obviamente, mas tentar tirar eleitores do Nunes, observando que, se eu tiro como candidato votos de alguém que foi eleito ou optando pelo eleitor no primeiro turno, é um voto que não resta ao outro candidato. Mas se eu tiro votos do Nunes, sendo Boulos, eu estou subindo enquanto o outro está descendo. Então, o objetivo, claramente, do Boulos vai tentar ser aquele eleitor no raiz do Nunes que possa deixar de escolher o Nunes por algum motivo para escolher o Boulos em sequência. Esse é o desafio, porque se a gente agrega, imaginando que 8% daqueles que dizem brancos, nulos ou não respondem, fossem todos integralmente para o Boulos, mesmo assim ele não chegaria a ser um concorrente de peso para o Nunes. José Maria Trindade, que análise você faz dessa linha do tempo aqui do segundo turno, da possibilidade, né, de crescimento ou não dos candidatos para o dia 27 de outubro? Pois é, fica difícil você fazer uma linha do tempo lá atrás, quando não havia certeza do segundo turno, nem quem iria para o segundo turno. Eu entendo que essa pesquisa aí é uma largada importante, a primeira pesquisa, né? É o pontapé inicial, mostrando que até a eleição tem uma campanha pela frente. Eu acredito nas pesquisas, mas entendo que a pesquisa é uma fotografia do momento atual, assim como a eleição é a fotografia do momento atual. Entendo também que se houvesse uma nova eleição hoje ou no próximo domingo agora, com os mesmos candidatos,
o resultado poderia ser diferente, né? Então, não tem uma pesquisa mais perfeita do que eleição e seria resultado diferente. Então, há essa descontinuidade. E mais, esse resultado aí é a estimulada, é quando apresenta os nomes dos candidatos. A espontânea dá uma diferença menor. Uhum. E ainda, 25% dos eleitores sem saberem quem votar. Eu acho esse dado muito importante. 1/4 dos eleitores de São Paulo ainda não tem a decisão em quem vai votar. Ou seja, é esperar essa campanha e mostra a importância da campanha. E é bom que seja assim que se debata mesmo os problemas de São Paulo. Ô Fábio Piperno, amanhã a propaganda eleitoral será retomada, né? Sim. Tem uma questão muito interessante que o Luiz Felipe Dávila trouxe para a gente num dos programas do Direto ao Ponto que nós discutimos sobre eleição, que foi a falta da compreensão das pessoas sobre o número de seus candidatos. Inclusive os prefeitos, os candidatos a prefeito. E depois teve um levantamento, né, que a gente viu na imprensa, mostrando o tanto de gente que apertou 13 Sim. ali na urna, no lugar. Bom, eu não sei se a pessoa realmente queria, de fato, anular o voto, né? A gente nunca vai saber. Mas ele estava falando sobre isso, sobre ao conversar com várias pessoas, muita gente queria votar em determinado candidato, mas não sabia o número daquele candidato. E outros, por conta da ligação desse candidato com os seus padrinhos políticos, entendiam que o número daquele candidato era o do padrinho e não o dele mesmo. E isso pode ter gerado muita confusão também, o que agora no segundo turno poderia ser sanado ou não. Mas você acha que esses fatores podem trazer influência? Ou seja, o retorno da propaganda eleitoral agora para ambos os candidatos, em que eles reforcem mais as suas propostas e os seus números, e também talvez uma possível correção daqueles que falaram, opa, acabei escolhendo a pessoa errada? Sem dúvida, tudo isso pode interferir, Evandro. É óbvio que hoje o prefeito é, de forma inequívoca, o grande favorito. Aliás, se a gente transformar isso em votos válidos, a diferença bate em 15 pontos, 57,5 a 42,5. É um pouquinho a mais do que o Boulos teve há 4 anos, né? Naquele momento ele perdeu para o Bruno Covas por 60 a 40. Essa questão do número 13, ela é importante, sim, e a campanha dele vai ter que estar muito atenta a isso. Por quê? Porque muitos entendem que o grande trunfo dele é associar a imagem dele ao do presidente Lula. Muito bem. O eleitor conhece o presidente Lula e fala, o Lula é do PT, né? Óbvio. E aí, bom, se o Lula é do PT, o Boulos também. Então, muita gente faz essa analogia. Eu me lembro que o presidente Bolsonaro, na última campanha, ele, principalmente o governador Tarcísio, sofreu com a história do 17. Houve um momento que se ligaram para isso e começaram a bater na tecla de que não era mais 17, era 22. O Silvio Santos, para voltar no tempo, quando tentou ser candidato a presidente em 89, o jingle dele era o 26, o 26, o 26, chegou a nossa vez. Ou seja, para não dar dúvida, eu sou 26 e ponto. Então, o Boulos tem que marcar, sim, que o número dele é 50. Agora, espertamente, faz alguns acenos aí. Há uma fatia do eleitorado do Pablo Marçal, que é majoritariamente pró-Nunes, já anunciando que vai incorporar algumas propostas aí sobre empreendedorismo e tal. E esse é um aceno legítimo, estratégico, mas vamos ver se convence, né? Fala, Gani. Você acha que o Marçal ainda pode melar a história do Nunes? Eu acho muito difícil, né? Por mais que o Marçal... Imagine uma situação hipotética, evidentemente, o Marçal apoia o Boulos. Lógico, é hipotético isso. Mas o eleitor... que não vai apoiar o Nunes, falou. Ele liberou, né? Ele falou. Votem de acordo com as suas convicções, né? O eleitor do Marçal, ele veio do Bolsonaro, né? Majoritariamente. E esse eleitor, ele vai fazer um voto de rejeição. Sim. Tanto é que os números são muito correlacionados e inversamente proporcional ao índice de rejeição. O Nunes tem 33% de rejeição, enquanto o Boulos, 48%. É uma outra forma da gente analisar esse segundo turno, né? O Nunes é o melhor colocado no segundo turno justamente porque tem a baixa rejeição. O que a gente sabe, segundo o Instituto Paraná Pesquisas, é que muitos dos eleitores do Marçal têm a parte que é bolsonarista, sim, mas tem uma parte de jovens também que se identificou com ele por conta das questões relacionadas às redes sociais e tal, e que talvez esse eleitorado, que não está olhando tanto para a parte ideológica, poderia migrar para o Boulos exatamente por conta dessa conexão. Ele se vê um pouco mais distante da política tradicional do Ricardo Nunes e se conecta um pouco mais com a possibilidade do Boulos, né, Gustavo Segre? Sim, e aí tem outra questão de buscar disruptivamente o jovem
jovem mais rebelde, busca o diferente, até busca contrariar os pais, eventualmente falar, se o meu pai vota aqui, eu voto do outro lado, pego o All-Star e vou embora. Mas que o Boulos queira trazer para si um discurso de empreendedorismo em função do histórico, me parece que não bate com nada. Não? Dificilmente alguém que tem no seu histórico invasão de propriedades, defesa através de atos que são, digamos assim, bastante discutíveis do ponto de vista do empreendedor, ou seja, o dono da propriedade privada, o empreendedor, dificilmente acredita nesse discurso. E, por outro lado, tem outra questão que é importante. Quando a gente verifica o estatuto partidário do PSOL, se alguém perguntar de novo, como nós perguntamos aqui, inclusive, na sabatina da Jovem Pan, em função do que fala esse estatuto, e isso saiu no portal UOL, com muita clareza, o que o estatuto partidário promete e requer como obrigatório, e já teve inclusive deputados que foram expulsos do partido por não acatar isso. Respeito desse discurso do empreendedorismo, algum dos dois está mentindo. Ainda nessa edição a gente vai falar mais de questões das eleições municipais.